com o candidato Maurício perguntando ao candidato BAP, definido, como disse, por sorteio na tarde de hoje. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a sua pergunta, valendo a partir de agora. Glaucia, obrigado. Obrigado, ESPN, Nação Rubro-Negra. Candidato Luiz Eduardo, você perdeu 80 milhões com direito de TV. Ou seja, você e o Landim fizeram a lei do mandante e apelidaram até de Lei Flamengo. O Flamengo perdeu. A minha pergunta para você é a seguinte: é dessa forma, é assim que você vai governar o Flamengo? Pois não. Candidato, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta, valendo a partir de agora também. Bom, vamos lá. No resto do mundo, Maurício, a lei do mandante ajuda aos clubes em geral. No Brasil, o que aconteceu foi uma fragmentação do mercado. Eu não participei em momento nenhum dessa discussão, não fui convidado a participar em momento nenhum dessa discussão, em que pese eu ter experiência e conhecimento no assunto. Então, eu entendo que a consideração não é razoável. Não é razoável. Mas, ainda assim, nós temos outras possibilidades, Maurício, que estão ligadas ao que esse contrato que foi negociado aparentemente aponta. O contrato atual fala de que você poderia receber o sinal limpo internacional para que o Flamengo possa fazer a venda desse produto fora do Brasil. Então, isto acontecendo, isso pode gerar um dinheiro para o Flamengo nas 19 partidas que o Flamengo teria direito. E se você tiver pessoas que entendam de mercado e que possam sindicalizar os direitos junto a outros clubes menores, nós poderemos seguramente tirar mais dinheiro disso aí. Mas quando você fala do processo como um todo, da negociação como um todo, realmente ela tirou do Flamengo 80 milhões por ano, na medida em que quem é especialista não estava presente nisso. Nós temos aqui pessoas que representaram o Flamengo e que negociaram isso e que se sentiram muito confortáveis e que apresentaram isso para o Conselho Deliberativo do clube quando da aprovação. E naquela ocasião, o que muita gente acabou considerando era de que era menos dinheiro para o Flamengo, mas havia um medo e um risco de você, ao invés de não ter 200 milhões, você ter muito menos do que isso. E isso foi aprovado nessas circunstâncias nas quais eu não participei de forma nenhuma. Maurício, o senhor tem 2 minutos para a sua réplica, valendo a partir de agora. Nação, preste atenção. Essa lei nos tirou 80 milhões. Aquele cheque do Gerson foi para o ralo. Nós temos a condição de entender que o presidente Eduardo Bandeira de Mello, que está na minha chapa, na Assembleia Geral, fez o melhor contrato de televisão da história do Flamengo. E isso foi jogado no lixo, no lixo. É um absurdo ver o Cuiabá, com todo o respeito ao Cuiabá, poder estar vendendo o Flamengo, sim, vendendo a imagem do Flamengo. Com isso, o prejuízo para a nação é muito grande. Nós temos alternativas, sim. Inclusive, eu convido a todos para entrarem no MGM Flamengo, que são as nossas redes sociais, que a gente apresenta todo um plano para entender o estádio, o mecanismo de SAF, tudo que nós somos contra, que é a SAF, está lá no MGM Flamengo. Com isso, você vai entender um pouco dos nossos projetos de marketing, finanças, futebol e participar conosco dessa construção de um Flamengo maior, que é o nome da nossa chapa, Flamengo Maior. Obrigado. Muito bem. Para a sua tréplica, BAP, 1 minuto, já o reloginho na tela. Bom, eu vou agradecer ao Maurício, ao elogio que ele está me fazendo pela negociação que teria sido feita na gestão do presidente Eduardo Bandeira de Mello. Na verdade, naquela ocasião, apesar de ser um candidato de oposição, eu fui convidado pelo Fred Luiz e pelo Paulo Dutra a opinar no assunto e passei algumas coisas importantes que garantiram ao Flamengo superávites demonstrados por essa gestão, na média, 107 milhões de reais por ano a mais do que estava previsto anteriormente. Quais foram essas decisões? De que o Flamengo devia ter um contrato separado de todos os outros, o Flamengo era muito maior, o Flamengo tinha direitos diferenciados, isso foi reconhecido no contrato, e que estes direitos é que garantiram, de uma certa forma,
o desconforto de outros clubes, porque nós, à época, apostamos que o mercado não iria crescer, que o mercado iria ficar do mesmo tamanho, e o Flamengo apostou nisso por conta da minha experiência e tirou uma grande vantagem disso, Maurício. Então, eu participei ativamente neste contrato que você elogia. Muito bem, agora teremos a pergunta do candidato BAP ao candidato Dunche. O senhor tem 1 minuto para essa pergunta, BAP, fique à vontade. Rodrigo, vocês têm falado muito em manutenção do que está aí, em continuidade do que está dando certo, né? Então, o seu plano fala basicamente em reduzir despesas, melhorar a gestão de fluxo de caixa. Porém, as finanças do clube, resultados até setembro, que não foram apresentados no prazo, que seria até dia 15, apontam resultados preocupantes. A dívida da gente cresceu 800%, chegando a mais de 450 milhões. Em dezembro do ano passado era de 48. E esse endividamento vai muito além da compra do terreno do nosso estádio, que representa menos da metade do valor dessa dívida. Com isso, você teve, e outros investimentos que foram feitos agora no final de mandato, você tem uma situação em que o caixa da gente despencou. Que providências você entende que devem ser tomadas para reverter estes resultados? Onde é que vocês falharam nas finanças do clube? Dunche, o senhor tem para a sua resposta 2 minutos, também já valendo. Bom, obrigado pela pergunta. Na verdade, é uma forma de contar as finanças do Flamengo que não corresponde à realidade. O Flamengo não tem endividamento nenhum. O Flamengo tem obrigações a pagar. O Flamengo fez investimentos. Investimentos que não foram decididos só pela diretoria. Esses investimentos foram decididos pelo Conselho Deliberativo do clube. A gente comprou um terreno do estádio. Historicamente, ele foi aprovado no Conselho Deliberativo por 602 votos contra 33 a favor. E algumas pessoas da sua chapa foram embora sem votar, né? Foram embora sem votar porque não acreditam no estádio. Então, o Flamengo não tem dívida. Dívida é quando o Flamengo tem dívida bancária, está devendo ao governo federal. O Flamengo não tem nada disso. O Flamengo tem obrigações a pagar. O Flamengo fez investimento num estoque de jogador grande, optou por não vender esse ano porque teve muita lesão, todo mundo sabe, né? Nosso ataque inteiro se lesionou, a gente teve que trazer um outro ataque. E esse ataque que a gente trouxe, jogou e foi campeão, né? Isso que incomoda vocês. Então, a gente tem a história de contar sobre as finanças do Flamengo está totalmente equivocada. O Flamengo tem obrigações a pagar. Obrigações para os jogadores que adquiriu e também pelo fato de não ter vendido jogadores. Então, a gente tem um estoque de jogador. Nosso patrimônio cresceu 398 milhões só esse ano. E a gente fez investimento porque a gente tinha dinheiro em caixa, né? Hoje a gente tem 45 milhões de dinheiro em caixa. E a gente não atrasou a entrega de orçamento, coisíssima nenhuma. Isso é uma grande mentira. O prazo da entrega do orçamento até hoje, foi entregue hoje, provavelmente já foi entregue, lógico, já está tarde. E o orçamento foi entregue no prazo, porque hoje é o primeiro dia útil, depois do dia 15, né? Então, estava feriado no Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro, no Brasil inteiro. Entregamos um orçamento bonitinho, lindo, e o Flamengo está muito bem financeiramente. Não acreditem nas mentiras da oposição. Nós não temos dívidas, nós temos obrigações a pagar e nós fizemos investimentos maravilhosos. Crescemos o patrimônio do Flamengo em 398 milhões. O senhor tem 2 minutos também para a réplica, candidato. Já na Bom, testa, vamos lá. Do ponto de vista esportivo, 23 e 24, houve, enfim, resultados não condizentes com o que se espera do Flamengo. Esse ano vai ter queda de receita, candidato. Nenhum título em 23. 4 anos sem ganhar um brasileiro. 3 anos sem ganhar no basquete. Despesas temerárias nos últimos 6 meses de mandato, claramente colocados nas demonstrações que vocês mesmos apresentaram. Não temos ainda um estudo de viabilidade econômica do nosso estádio. Então, eu vou responder por você. O que vocês podem fazer, onde é que vocês estão falhando? Vocês não expandiram o leque para possíveis receitas do clube. Vocês não trabalharam por uma melhoria de margem. Vocês não abraçaram a revolução digital. Vocês não mudaram o programa de sócio-torcedor do clube. Vocês não têm uma equipe comprovadamente com experiência e competência para enfrentar esses desafios que estão vindo pela frente, né? Então, essas novas contratações que você menciona, elas deveriam acontecer se houvesse as vendas conforme estava no orçamento, né? A falta de planejamento prévio do futebol é que levou a essas decisões
fora do contexto e fora do padrão habitual. Então, que fique claro para quem está nos ouvindo que há uma falha de gestão, sim, há uma mudança na forma de comandar o clube nesses últimos 6 meses e que vocês não têm uma resposta que não seja dizer que o que está sendo questionado não está adequado. É preto no branco, candidato. Vocês vão ter que, de alguma maneira, explicar isso melhor. Talvez os números do terceiro trimestre tenham sido entregues hoje, não foram entregues antes para que não houvesse tempo da gente comentar antes desse programa. 1 minuto de tréplica para o senhor, candidato. Bom, não houvesse tempo de você comentar, mas você está comentando, então você já tem acesso, provavelmente. Olha, o que está incomodando o BAP é o fato de que essa gestão é a gestão mais vencedora da história do Flamengo. O presidente Landim liderou essa gestão vitoriosa financeiramente, esportivamente, do ponto de vista de infraestrutura. O Flamengo está bombando, gente. O Flamengo está muito bem. Isso incomoda ele. Incomoda muito mais porque o BAP ficou até 6 meses atrás, 5 meses atrás, implorando para ser apoiado pelo presidente Landim. Até então, o presidente Landim era o melhor cara do mundo, tinha a melhor gestão do mundo. E agora, simplesmente porque ele não apoiou o BAP, ele tenta criar uma narrativa, né, que ele ficou lendo ali, que é uma narrativa de que as coisas estão ruins. Não estão, gente, não estão. Confia na gente, são 6 anos de vitórias, 6 anos de gestão boa, 6 anos de faturamento maravilhoso. Como é que agora, em 3 meses, ou para os próximos anos, a gente vai estar mal? Não acredita. Terceira pergunta dessa primeira rodada. Quem faz a pergunta é o candidato Rodrigo Dunche, ao candidato Maurício de Matos. 1 minuto para a sua pergunta, candidato. Pode ficar à vontade a partir de agora. Maurício, você esteve com a gente ao longo dos 5 anos e 5 meses. Você esteve com a gente e nunca fez nenhuma proposta para mudar o Flamengo. Mas, ultimamente, você tem dito o seguinte: olha, o Flamengo não é profissional, as coisas não são boas, não tem projetos. A minha pergunta para você é o seguinte: você sabe que a gente é a gestão mais vitoriosa da história. Foram 2 Libertadores, 2 Brasileiros, 2 Copas do Brasil, 2 Supercopas, uma Recopa, 4 Cariocas. Gente, eu posso até perder a conta aqui, mas foi muita coisa boa. Lógico que teve algumas coisas que a gente poderia melhorar e a gente vai melhorar. Mas, assim, a essência é muito boa. E você, por ter estado com a gente, numa vice-presidência que a gente criou para você, de embaixadas e consulados, eu te pergunto, como é que você pode criticar essa gestão? Você não tem vergonha de fazer isso, tendo estado com a gente até 5 meses atrás? E a segunda pergunta, por que você não propôs absolutamente nada enquanto estava lá? Senhor Maurício, são 2 minutos para a sua resposta, já na tela, valendo. Rodrigo, você mente, tá? Eu estava na vice-presidência de embaixadas e consulados. Um núcleo totalmente fechado, que todos sabem que você fazia parte, que o Landim sempre determinava as questões, nunca era para o debate, até a ata não se tinha. Eu tentei participar logo no início em algumas sugestões e não fui bem aceito, como, por exemplo, a questão do ninho. Logo no princípio, eu já fui ressaçado, eu já fui criticado, porque a minha visão era que o Flamengo tinha que ter uma condição totalmente diferente com as famílias. O Flamengo tinha que manter o nome dos 10 garotos do ninho, dos nossos filhos, no museu. Na capela do CT, os nichos estão lá e foi pedido e foi me dada a condição de ser um interlocutor e até hoje não se tem resposta. Então, Rodrigo, numa gestão totalmente fechada, onde só uns poderiam ter acesso e o presidente totalmente centralizador, ninguém pode falar, ninguém quer ouvir. E a minha gestão é exatamente pegar a condição de crítica e conduzir com o carro andando. Então, nós temos estudo para o estádio, nós temos estudo para o futebol, para a não SAF, porque foi o Rodrigo Rotz que criou a condição da emenda de não ir pelo deliberativo e passar a ser Assembleia Geral, uma equipe totalmente qualificada. MGM Flamengo, nossas redes, você entra no nosso acesso e você conhece as nossas propostas. É mentira, Rodrigo. São mais 2 minutos, Rodrigo, valendo. Maurício, você acabou que não respondeu
a minha pergunta, né? Você não fez nenhuma proposição e, na verdade, Maurício, você tinha um cargo de uma pasta. Se você fala de profissionalismo, mas você está numa pasta que você tem atribuição específica, você querer governar o clube no geral é totalmente antiprofissional, é totalmente amador. Quem profissionalizou essa gestão foi a gente, né? A gente trouxe para o Flamengo várias ferramentas do meio empresarial para um clube associativo. Hoje, o Flamengo tem a central de bens e serviços, de contratação de bens e serviços, eles eram espalhados, cada um contratava uma coisa, era um desperdício de dinheiro. Hoje em dia, a gente tem uma Big Four auditando, a primeiro clube da América Latina tem uma Big Four auditando ele. Nós temos um clube que está com excelente gestão, né? É um clube que está maravilhosamente bem gerido. As finanças do clube saíram de 500 milhões na gestão que você era o vice-presidente para 1,370 bilhão. A dívida que era de 500 milhões praticamente zerou no ano passado. O nosso clube cresce cada dia mais. Nós investimos no estádio, nós investimos em jogadores, nós estamos bem demais para continuar com o Flamengo no ano que vem. É impressionante que você, tendo participado dessa gestão, não reconheça a mudança de patamar. Foram 13 títulos, 21 finais, medalhas olímpicas no esporte olímpico. O Flamengo cresceu esportivamente, o Flamengo cresceu em infraestrutura e o Flamengo cresceu financeiramente. Então, assim, é uma pena que você, depois de 5 anos e 5 meses, embora você seja meu amigo, você esteja criticando uma gestão tão vitoriosa e tão correta e que tem tanta coisa para continuar fazendo pelo Flamengo. Já valendo também o seu tempo, Maurício, mais 1 minuto. Rodrigo, eu participei do maior projeto da história do Flamengo, que é Embaixadas e Consulados. Não tive a oportunidade de contribuir muito com a gestão, porque era uma gestão do eu, tá? Ou seja, o presidente Landim e poucos que chegavam a ele, com acesso a ele. Esse projeto Embaixadas e Consulados eu peguei com 30 e entreguei com 500, mais de 500 embaixadas e consulados, com responsabilidade social, levando a nação a abraçar e ser abraçado pelo Flamengo. É nisso que eu entreguei. E todas as vezes que eu tive nas gestões, eu sempre fui positivo e sempre entreguei. Agora, participar de uma gestão onde não se quer ouvir, só se quer fazer sem a condição de trocar, sem ouvir a nação, sem ouvir o seu sócio, é uma relação totalmente distante de tudo e de todos. Eu não compreendo gestão assim, eu compreendo a gestão profissional. Bom, reiterando aqui, para esse nosso primeiro bloco, o tema definido foi gestão e a ordem das perguntas, que candidato pergunta, que candidato responde, tudo isso foi definido por um sorteio prévio com a participação dos assessores dos 3 candidatos. Então, a gente começa agora a nossa segunda rodada neste primeiro bloco, tema gestão. E quem abre esta segunda rodada de perguntas é o candidato Maurício, que pergunta ao candidato Rodrigo Dunche. 1 minuto para o senhor, candidato. Rodrigo, eu tenho um plano que a nossa equipe traçou para o estádio. O seu candidato a CEO disse que eu não sou a favor do estádio. Ele mente e você sabe disso. Essa minha equipe entregou para vocês esse plano, esse estudo, melhor falando, de viabilidade financeira do estádio. E foi o Marcos Bodan, seu vice-presidente-geral, que reconheceu que vocês não tinham essa condição ainda e elogiou muito o que leu na hora e prestou muita atenção nas condições que nós ofertamos para fazer esse estádio. E eu já tenho um carro andando. Quando eu sentar na cadeira de presidente do Clube de Regatas do Flamengo, eu já estou totalmente preparado para saber o que tem que fazer e o que vou fazer. Diferente de você, que pegou e ordenou a sua gestão, toda essa condição de estádio, e não tem nenhum estudo sobre o estádio. São 2 minutos. Rodrigo Dunche, fica Maurício, não é verdade. Em primeiro lugar, a questão do estádio, eu acompanhei de perto e conheço toda ela. A gente tem projeto, a gente fez um estudo de viabilidade, apresentou para o prefeito, apresentou para a Caixa Econômica Federal. A gente tem tudo, a gente tem uma empresa grande que só faz estádio e que nos próximos dias, inclusive, está apresentando o projeto já pronto.
A gente tem orçamento, a gente tem tudo. A gente sabe da força do Flamengo, a gente acredita no Flamengo. Mas a gente acredita na nação rubro-negra. O Flamengo é o maior time do mundo, é a maior torcida do mundo. E o Flamengo não vai precisar se endividar nem prejudicar o seu desempenho esportivo para fazer um estádio. Se clubes menores fizeram, se todos os clubes do mundo razoavelmente bons fizeram, o Flamengo tem que fazer, né? Agora, você dizer que você foi a favor do estádio não é bem a verdade, Maurício, porque foi muito difícil, né? Foi muito difícil, porque tanto você quanto o BAP, por trás, ficaram falando, na pérgola da piscina, nos grupinhos de WhatsApp, falando contra. E, falando especificamente de você, nem você votou a favor do terreno do estádio, nem o Bandeira de Melo, e todo mundo sabe porque a ata de votação é pública, né? Então, assim, essa lista de presença é pública, né? Da X-Volt lá do clube. Então, a gente sabe que nem você, nem os colegas do BAP, né? Os principais aliados deles votaram, foram embora. Se eu sou Flamengo, eu sou a favor do estádio que é o sonho da nossa nação. Eu sou Flamengo pra caramba, está faltando 10, 20 minutos, né? Para ser votado aquilo ali. Eu vou embora sem votar? Gente, isso aí, para mim, é a maior prova de que você está contra, você e o BAP. Por isso que eu estou dizendo que vocês são contra. Assim, para mim é claro que não adianta você simplesmente falar que é contra, você tem que mostrar. Né? É igual a mulher de César, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então, assim, vocês são contra. São 2 minutos também aí para a réplica. Por favor, candidato. Bom, se você provar o que você está falando, eu realmente não vou te chamar de Pinóquio. Como você não vai provar, você é Pinóquio, porque eu entreguei um estudo de viabilização, de viabilidade econômica, financeira, para cada um dos presentes. Eu vou contra o que eu estava apresentando, você é um Pinóquio, tá? Agora, é um Pinóquio do mal, porque você utilizou a força do clube para tirar uma faixa. Eu não estou aqui falando de faixa, não, porque a faixa, se estava no terceiro, se passou para o segundo, era o que menos importava. O que mais importa é a guerra que eu estou vendo no clube, onde não se tem respeito entre os poderes. E o Landim e você fazem o que querem e a comissão eleitoral determina e não é cumprida. Eu tinha 48 horas para tirar a faixa de onde estava e você mandou as seguranças irem lá e tirarem. Eu perguntei isso a você. Você falou que não foi você, que foi o Flamengo. Então, eu estou entrando na comissão eleitoral, eu estou entrando para averiguar realmente se foi você e que Flamengo, será que você está se confundindo? Né? Porque isso é bem próprio de questionamento de quem realmente está sem resposta. E a tua resposta, naquela hora, mostrou que, além de Pinóquio, você foi covarde, porque você utilizou a força da tua caneta, porque você estava na presidência em exercício, e mandou um segurança ir lá e tirar. Isso todos viram, a notícia foi para a imprensa, e você realmente, Rodrigo, me decepciona. Você não sabe realmente o que é ter postura, o que é ser presidente do Flamengo. Eu tenho outra questão, eu lido sempre com a verdade. Se eu tivesse ido contra o estádio, eu falaria. Mas por que vou mentir? Todos me conhecem, eu tenho 22 anos e vivo e persigo sempre os melhores costumes na ética, no compliance e na transparência. O tempo do senhor se esgotou, agora mais 1 minuto para a tréplica. Perdão, candidato já na Maurício, olha só, você é meu amigo, eu sou amigo da sua família, eu não vou entrar nesse debate com você, negócio de faixa, porque isso é uma besteira, entendeu? Você pode fazer a investigação que você quiser, estou um pouco preocupado, você nem falou comigo nesse dia, mas enfim, eu quero dizer o seguinte, Maurício, contra fatos não tem argumentos, você foi lá, você estava na sessão, você foi embora e você não votou a favor do estádio. O Márcio Braga estava numa reunião sua que foi gravada e conversou e confirmou que ele saiu, que ele não ficou, né? Ele e o Tostes. Então, cara, assim, eu estou só dando fatos, entendeu? Eu não estou querendo agredir ninguém, não estou querendo brigar com você, não estou querendo estragar a nossa amizade. Esse negócio de faixa, Maurício, um dia a gente vai conversar sobre isso e você vai ver que não tem nada a ver. A faixa sua era no 2º andar, você quis botar no 3º andar, o Flamengo disse, não pode porque a sua faixa é no 2º andar, foi sorteada lá. Sua faixa está linda lá, acho que você não devia estar com esse tipo de preocupação, né, com esse tipo de mágoa. Mas tudo bem, vamos em frente, que importa é a eleição do Flamengo. Segunda pergunta dessa nossa segunda rodada. O candidato Dunche agora pergunta ao candidato BAP. 1 minuto para o senhor, seu Rodrigo.
BAP, você integrou a gestão Bandeira de Melo e logo depois saiu brigado. Também você esteve com a gente e também brigou com a gente. Agora você vem com a chapa, que é onde estão as pessoas que estavam em 2015 e 2018 e não ganharam nada. Não ganharam nada e o clube andou de lado. Eles não conseguiram dinamizar as finanças do clube. Há com você pessoas que tentaram comprar o Flamengo, né, 49% do Flamengo, ganhando alta comissão para fazer uma SAF. Essas pessoas, inclusive, votaram contra o estádio, que eu acabei de... votaram contra não. Se retiraram da votação. Então, eu pergunto o seguinte... Como é que você acha que você, se aliando a pessoas que não ganharam nada de 2015 e 2018, vão conseguir fazer um Flamengo melhor? E eu queria saber qual é o teu organograma e o que essas pessoas que estavam lá em 18, de 15 a 18, vão fazer? Que cargos elas vão ocupar? Rodrigo, isso é uma ótima pergunta. Eu costumo dizer que na vida, quando você pega um trem errado, quanto mais cedo você parar e voltar à estação, melhor. Quando você não acredita nos princípios, com quem você está, com o que foi combinado, você tem mais é que se afastar. Isso não tem nada a ver com trem, viu, Rodrigo? Isso tem que ver com caráter, com princípios. Então, eu entendo que o que eu acreditava em 12, em 15, 18 e 21 continuam absolutamente intactos. Estes princípios é que eu acredito para o Flamengo. Não foi o BAP que contraiu esses princípios. Foram vocês. Foram vocês. Então, as pessoas que estão comigo são as pessoas que acreditam nisso desde sempre. Nós acreditamos nos mesmos princípios. Não é por outra razão que 15 dos vice-presidentes dessas últimas gestões tiveram a honra de estar comigo. Eu me sinto honrado de ter esses caras comigo. É um orgulho tê-los comigo. Então, quando eu olho para o grupo que está comigo, eu não tenho dúvida nenhuma que o que pode acontecer de bom para o futuro do Flamengo são com as pessoas que estão aqui. Para vocês que estão aí, que não conhecem o clube, procurem saber, procurem na internet, procurem dar o Google para fazer quem é quem. Uma outra mentira que você está comentando é que sobre pessoas que estão comigo, que de alguma maneira tentaram vender o clube. Quem contratou essas pessoas para darem um parecer, que como profissionais deram parecer, tá certo? Foi o presidente que está com você. Quem discutiu o assunto SAF no Flamengo foi o presidente. Quem trouxe isso para o Flamengo foi ele. E vocês tentam imputar a mim e a outras pessoas isso agora. Quem está no clube sabe disso, sabe perfeitamente disso. Então, essas pessoas que estão comigo, elas vão contribuir fundamentalmente na parte do conselho que eu pretendo transformar o conselho diretor do clube. Não o conselho atual, onde você tem todo um viés amador que você e o presidente defendem. Ajustado o relógio, pode ir lá, candidato. BAP, na verdade, BAP, você está aliado, assim, a lógica, para mim é muito difícil a sua lógica. Você está no grupo vencedor, você estava até 6 meses atrás pedindo encarecidamente ao presidente que te apoiasse, você queria ser o candidato da situação, você inclusive espalhou para várias pessoas que você estava garantido como candidato da situação e, de repente, os princípios que norteiam a nossa gestão não estão adequados. Mas são esses os princípios que balizaram ela do começo até o fim. As pessoas que estão com a gente são, assim, por exemplo, todos os executivos que fizeram o Flamengo crescer para o patamar que ele cresceu financeiramente, esportivamente, estão conosco. Gustavo Oliveira, que é o responsável pela pasta de marketing, está conosco e vai continuar. Ele trouxe a receita recorrente do Flamengo de 400 e alguma coisa para 1 bilhão e pouco, 1 bilhão e 100. Então, assim, eu estou muito confortável com a equipe que eu tenho e, assim, a verdade é que assim, o presidente Landim não contratou ninguém. O presidente Landim recebeu uma proposta que eu estou subindo, inclusive, no site, nas nossas redes, uma proposta de compra do Flamengo de 49%, onde uma das pessoas sócias dessa empresa era o Cláudio Prakovic. É fato, entendeu? Você sabe que é fato. Isso, o presidente Landim já falou sobre isso, eu já falei sobre isso. Existem documentos que isso foi feito. Assim, quem levou a SAF para o Flamengo foi você, com palestras que você fez sobre SAF no Flamengo. Você falava sobre SAF o tempo inteiro no Flamengo. Então, assim, minha trajetória sempre foi ser contra a SAF. Todo mundo sabe que eu sempre fui contra a SAF, sempre fui contra vender o Flamengo. O Flamengo é da nação, o Flamengo não pode ser vendido. O Flamengo não pode ficar na mão de uma pessoa, o Flamengo não pode ser um dono. No seu grupo tem o VP de Finanças, que inclusive não pôde votar, nem ser votado, porque não pagou a mensalidade. Então, assim, eu não vejo esse grupo todo, posso procurar no Google.
1000 vezes eu não vou achar isso. O que eu vejo é o presidente Landim está com a gente, vai ser o nosso senhor. Fim do seu tempo e mais 1 minuto para o senhor, seu BAP. Bom, vamos lá. É uma mentira deslavada que eu implorei por alguma coisa no Flamengo. Eu não implorei por absolutamente nada, Rodrigo. Se tem alguém que implorou e que dizia para todo mundo que você já era o candidato a presidente, é você. Quem está no clube sabe perfeitamente disso. Quem está no clube conhece você, conhece a sua trajetória e conhece mais recentemente as atitudes do presidente, que fala uma coisa e faz outra. São mentiras, mentiras, mentiras. Então, quando a gente olha quem está do lado de cá, são as pessoas corretas. Eu não trouxe a discussão de SAF. Há vários vídeos e registros no Flamengo, de áudio e vídeo, do presidente defendendo o SAF, Rodrigo. E você, durante todo esse tempo, você se calou, meu amigo. Você se calou. Então, isso não é absolutamente verdade. Isso não corresponde à verdade. E nós vamos mostrar que nós vamos tocar o estádio, o nosso estádio, sem SAF e com performance esportiva, que vocês não têm nem ideia de como vocês vão fazer. Terceira pergunta dessa nossa segunda rodada. O candidato BAP pergunta ao candidato Maurício. O BAP, o senhor tem 1 minuto a partir de agora. Maurício, no nosso plano de governo, nós pretendemos transformar o Flagave no melhor clube sócio-esportivo do Rio até 2030. O nosso foco é o sócio. A gente quer propor um plano diretor para melhorar a experiência de sócios e famílias. Focar nos esportes olímpicos, no remo e demais esportes. Você propõe ampliação do quadro associativo do clube, inclusive criando novas modalidades de associação, como fator essencial para aumentar a receita do clube. Qual é o volume de sócios e de receita associada, Maurício? E como garantir a qualidade dos serviços oferecidos aos sócios do clube? O que você pode dividir com a gente? BAP, obrigado pela pergunta. Só ajustar, candidato, o seu relógio. Agora sim, 2 minutos para o senhor. Obrigado pela pergunta. Eu estou falando de Gávea, eu quero trazer a resgate da família rubro-negra, eu quero trazer a condição da gente ter institutos para fazer com que o esporte amador, o esporte dentro, o ninho do esporte amador é a Gávea, né? Então, eu quero trazer a condição de ter muito mais recursos para ampliar a nossa condição de fazer melhor. Quero botar um dojo, eu quero criar uma academia de ginástica e com essas condições que a gente tem de instituto, nós vamos performar financeiramente. E está no MGM Flamengo a condição de todo associado e todo torcedor conhecer um pouco do nosso plano. Um plano para a Gávea, quero criar uma condição do Conselho Deliberativo do clube, analisar sobre um grande projeto para a Gávea, acabar com puxadinhos. Eu quero fazer o Fla Musical, resgatar isso, quero trazer a família de volta, quero criar mais pontos para churrasco, para as famílias se confraternizarem. Quero fazer um estádio na Gávea com 4.000 lugares, podendo fazer o esporte feminino com mais vigor, a Gávea abraçando a base, o feminino, e trazendo também treinos do profissional recreativos. A nossa finalidade é fazer 3 por ano e, com isso, fazer uma Gávea muito mais alegre, muito mais família do que ela é hoje. Então, eu, com essa condição de criar o resgate da família rubro-negra na Gávea, nós vamos fazer, com certeza, uma Gávea muito melhor do que ela é hoje. Agora sim, BAP, seus 2 minutos. Bom, Maurício, você não respondeu a minha pergunta sobre de onde que viria a receita incremental que você mencionou no teu plano, mas deixa eu dizer, a gente tem conversado muito com os sócios, com representantes dos sócios, e a gente vê que o clube está superlotado, tem escolinhas que têm até 8 meses de fila. Na prática, quem está hoje representado no clube tem dificuldade de práticas esportivas, de conciliação entre atletas e categorias de sócios. Então, como é que a gente vai pensar em novas modalidades de esportes como um vetor de novas receitas, sem que a gente tenha atendido as demandas existentes? Nós precisamos atender as demandas existentes prioritariamente. Em todas as conversas que a gente tem tido com associados, o que a gente tem percebido é que o clube precisa fazer mais pelas atividades esportivas que já estão sendo
praticadas no clube. E isso em geral. Então, essas preocupações são comuns a todos. Nós temos que cuidar de fazer aquilo que esse governo, essa gestão, não está fazendo. Estão correndo agora, na última hora, para fazer uma coisa aqui, outra acolá, tentar dar um tapa, fazer eventos em cima da hora, como você vê no jogo político normal, né? Inaugurar uma porção de coisas em final de mandato. Agora, expandir a receita com novos sócios sem que a gente atenda às demandas que estão lá, eu acho que vai ser muito complicado. Melhor a gente focar no que tem lá, fazer bem feito o que a gente tem lá, atender com os compromissos, que inclusive nós celebramos compromissos com todas as áreas que nós conversamos do que nós achávamos que era razoável. Nós vamos garantir que a gente vai fazer o que está lá. Nós vamos separar os orçamentos, dedicar o orçamento para cada um e fazer aquilo que são as demandas que os sócios e os atletas do clube desejam. Mais um minuto, Maurício. Bom, BAP, eu deixei bem claro que nós vamos criar 4 institutos para a captação de recursos, verbas estaduais, municipais e federais. Com esses institutos, inclusive, nós vamos dar uma atenção ao Master, vamos criar um instituto para o Master do Flamengo, nós vamos criar a condição de um instituto para mexer no social e um instituto para esporte. E com isso a gente vai criar uma nova receita e vamos ter a condição de cumprir o nosso plano de governo, nosso plano de metas. Dessa forma, BAP, a gente consegue fazer o que a gente está propondo fazer. E com isso, a gente vai melhorar em muito os esportes olímpicos do clube, nós vamos melhorar em muitos, criando um dojo, criando uma academia de ginástica. Nós temos condição de chegar lá. E tem verbas aí incentivadas que nós vamos buscar. E também com a ampliação das escolinhas, um novo olhar para o dia a dia do esporte na Gávea. Muito bem, já aqui conosco o jornalista Paulo Calçade. Calçade, prazer te receber, tê-lo aqui com a gente também para essa noite especial de debate. Então, por favor, fique à vontade para a sua primeira pergunta, 1 minuto. Primeira pergunta, depois o candidato é definido para responder. Exatamente, por sorteio. Vamos lá. Qual é a sua avaliação do departamento de futebol, que está encerrando a sua atividade agora, só em multas para treinadores? Com a saída de treinadores, o Flamengo gastou dezenas de milhões de reais. Partindo desse ponto, qual é a sua proposta de um cronograma de cargos, funções, o que haverá de novo na estrutura do futebol do Flamengo? Muito bem, vamos então sortear aqui qual candidato responde a essa primeira pergunta do jornalista Paulo Calçade. Está aqui, chapa 3, candidato Dunche é quem vai responder a essa primeira pergunta de Paulo Calçade. Candidato, 2 minutos para o senhor, valendo a partir de agora. Calçade, ao longo dos anos, a tradição do Flamengo é trocar de treinador muitas vezes. A gestão passada trocou de treinador por 14 vezes e a nossa por 11. Né? A torcida do Flamengo é a torcida mais exigente do Brasil e o clube, em determinados momentos, tem que trocar de treinador. A gente gostaria de poder ficar com o treinador 5, 6 anos, mas se esse treinador não começa a performar e as coisas começam a não dar certo, o Flamengo, na verdade, está perdendo muito dinheiro, está perdendo título, está perdendo muito dinheiro. Tem hora que você gastar alguma coisa com isso, é investimento, é necessário. Só de premiações, ao longo desses anos, a gente ganhou 1 bilhão. 1 bilhão. E a gente entregou alguma coisa em torno de 48 milhões de reais, se eu não me engano, por troca de treinador. Agora, a gente acabou de trocar de treinador e a gente botou o Felipe Luiz, que é um excelente treinador, e a gente já ganhou 73 bilhões, porque a gente ganhou a Copa do Brasil. Né? Sinteticamente, sobre mudança, vocês sabem que o Marcos Braz está saindo no futebol e a gente vai trazer um diretor esportivo, um diretor de campo, um diretor com liderança, uma pessoa que tenha uma boa presença de vestiário, uma boa interlocução com o treinador, com os jogadores. A gente entende que essa figura é muito importante, porque o Bruno Spindel é uma pessoa muito valorosa, tem muito valor. Ele é do mercado, ele é um excelente diretor executivo. O nosso organograma está igual aos principais clubes da Europa, mas a gente precisa dessa figura do diretor esportivo. E eu já tenho uma pessoa combinada, conversada, eu só não vou falar porque eu não quero transformar isso num projeto eleitoral. Isso é um projeto para o Flamengo continuar vencedor cada vez mais e o Flamengo ter a tranquilidade de avançar para os próximos anos e trazer muitos títulos. E com o Felipe Luiz,
coordenando esse projeto. Eu estou muito otimista junto com esse diretor. Obrigada, candidato. Calçade, sua segunda pergunta. Segunda pergunta, seguinte, a nação rubro-negra, ela foi citada aqui várias vezes nesse debate, ninguém contesta, são quase 40 milhões de torcedores, só que no processo eleitoral participam 6 mil pessoas e efetivamente, depois do pleito, 2.000, 2.500. Não é um contrassenso? A gente fala de um lado da nação rubro-negra, né, dos rubro-negros espalhados em todo o Brasil, 40 milhões, e a participação numa decisão tão importante ser tão pequena. Por exemplo, o voto à distância. Não seria. Alguns clubes já praticam isso, alguns têm uma modalidade que é o torcedor fora do Rio de Janeiro. O torcedor pode participar da eleição, porém a eleição está marcada para uma segunda-feira. Isso inviabiliza a participação de muitos. Como você, o candidato escolhido, vê essa questão? Candidato sorteado aqui. Vamos ver quem é que responde a essa segunda pergunta de Paulo Calçade. Pronto. Vamos lá. Candidato da chapa 1, Luiz Eduardo Batista Obap, é quem responde. São 2 minutos para o senhor. Obrigado, Gláucia Calçade. Esse assunto, o que acontece na verdade é o seguinte: você tem um clube social que tem uma série de benefícios por ele ser um clube social, e em torno disso você constrói o que seria o núcleo de sócios que votam no clube. Isso acontece com a maior parte dos clubes no Brasil, o Flamengo não é uma exceção. Esse processo eleitoral ele vai sendo definido estatutariamente na medida que o Conselho Deliberativo do clube vai buscando avanço. O Estatuto do Flamengo é um estatuto antigo, é um estatuto que tem 32 anos, se não me engano, vem de uma época que não tinha internet, não tinha absolutamente nada. E já se tem há algum tempo a intenção de que você permita o voto à distância, que você permita o acesso à distância de algumas pessoas nas sessões. Durante a pandemia a gente viu isso acontecer. Então, a tecnologia hoje permite que esse tipo de coisa aconteça. No Flamengo, isso não aconteceu de maneira mais profunda, porque este conselho diretor do clube não quis. Trabalharam contra, um dia sim, o outro também, sobre essas evoluções. De longa data, qualquer mudança estatutária, qualquer evolução foi sistematicamente barrada, engavetada e trabalhada contrariamente. Então, a tecnologia permite, quem é sócio e mora fora devia poder votar, e sobre a escolha do dia segunda-feira, a escolha se deu, pelo que eu ouvi dizer, pela comissão eleitoral, de que, historicamente, a presença, Calçade, ainda que pareça um contrassenso, ela é maior na segunda-feira do que no fim de semana. Por quê? Porque a maior parte dos sócios do clube estão nas proximidades do clube. Então, é uma questão muito mais física de realidade do clube do que uma proibição a quem está morando distante. Calçade, sua terceira e última pergunta e última. Qual a sua avaliação sobre a conduta do departamento de futebol no caso Gabigol? Gabigol é um patrimônio do Flamengo, mas é um patrimônio que está saindo do Flamengo e provavelmente vai reforçar um grande rival no futebol brasileiro. Qual a sua avaliação sobre todo esse caso Gabigol? Bom, o candidato que ainda não respondeu nenhuma pergunta de Paulo Calçade é Maurício de Matos, mas para o pessoal ver aqui a última bolinha que nós temos, para atestar também que tínhamos os 3 candidatos aí à disposição. Temos aqui, chapa 2, portanto, com o candidato Maurício, que responde agora essa pergunta do Paulo Calçade, 2 minutos para o senhor. Primeiro, ninguém está acima do Flamengo. O Flamengo é a nossa razão de vida. Dirigente, jogador, tem que respeitar normas e condutas. Mas como respeitar se não tem um profissionalismo no futebol do Flamengo? E o candidato Rodrigo Duz fala que a gestão não deve ser 100% profissional, como já declarou. Então já mostra aí um amadorismo na essência. E várias condições aconteceram, palavras dadas, palavras não cumpridas, para que chegássemos a um desfecho tão ruim que a diretoria e o jogador não conseguiram se entender. O Gabigol é um ídolo, mas, como eu falei, nada e ninguém pode estar acima do Flamengo. E contrato e palavra é para ser respeitado.
eu tenho muita preocupação com o departamento de futebol do Flamengo nas gestões que podem vir, a não ser na nossa. Porque nós temos o melhor projeto para o futebol, MGM Flamengo. Nós temos um projeto de gestão que a gente consegue organizar um futebol totalmente profissional. Eu, no passado, tentei trazer, ainda no início da gestão, e o BAP estava lá, juntamente com o Landim, grandes profissionais, como o Júnior Calafate e Gustavo Gomes Fernandes, que está na chapa do BAP, pode afiançar, Junei também, que está na minha, pode afiançar, e não houve a condição de entrosamento e também não há a querência. Eles optaram pelo Marcos Braz, por um modelo totalmente mesclado, lógico que tem profissionais, mas não é o que a gente quer. Nós queremos que o amador não interfira, não entre em vestiário. Cacau Cota, por exemplo, que foi diretor do BAP, pega taça, troféu da gente, leva para tribunal de conta, leva para restaurante, para casa de jogador. Na nossa gestão, isso não vai acontecer. Obrigada, candidato. Calçade, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, uma ótima noite para você. Obrigado, Glaucio, candidatos. Eu fã de esportes também. Muito bem, nessa mesma dinâmica que nós fizemos aqui com o Paulo Calçade, nós vamos agora trazer as perguntas das redes sociais. São 3 perguntas selecionadas, faço a pergunta, sorteio também o candidato que responde. A gente começa com a pergunta do Miguel Alexandre. Com o elenco atual e despesas do estádio, pensam em trazer um nome de peso para o Super Mundial? A pergunta segue aí também na tela para os nossos candidatos e para você que nos acompanha. Vou sortear aqui agora o candidato que responde esta primeira das nossas redes sociais. Chapa 2, candidato Maurício, respondendo a esta pergunta do Miguel Alexandre. 2 minutos para o senhor a partir de agora, Você pode por repetir favor. a pergunta, por favor? Na tela aí pra gente, ó. Com o elenco atual e despesas do estádio, pensam em trazer um nome de peso para o Super Mundial? Então, valendo agora os 2 minutos. Primeiro é fazer um projeto para o Mundial. Nós vamos ter profissionais. Esses profissionais vão implantar metodologia e nós vamos ter a condição de ter o melhor elenco. Mas temos que sentar na cadeira presidencial. Não posso prometer o que eu não sei ainda, orçamento, eu não sei ainda o que o diretor que nós já temos, técnico para o futebol, vai propor com a nossa comissão técnica, mas vai ser totalmente profissional o nosso departamento de futebol. O nosso departamento de futebol vai respeitar os atletas, como hoje isso não acontece. O nosso departamento de futebol vai trazer metodologias como a Exos, que não foi renovado o contrato, que prevê acidentes, prevê lesões. Nós temos outras ferramentas que nós queremos implantar. Então, mais do que nome, que agora ainda é cedo, eu quero trazer nova filosofia para o futebol do Flamengo. Eu quero trazer a neurociência do esporte, com psicólogo, psiquiatra, coach e assistente social, para dar uma condição do jogador ter a mente voltada para um handicap melhor na sua profissão. E isso em todos os esportes do Flamengo. Nós vamos trazer ferramentas, nós vamos trazer os melhores scouts, a parte médica totalmente modernizada, para que a gente não caia no que a gente vê hoje. Problemas físicos, problemas médicos, problemas no futebol, problema de rendimento, atletas que têm que contratar psicólogos. E eu quero dar a melhor formação para a base do Flamengo, implantando também esses sistemas. Eu quero investir na base, porque hoje tem decréscimo ano a ano. Nós vamos investir craque, o Flamengo vai fazer em casa e vamos também trazer grandes jogadores, mas preservando a condição de craque que o Flamengo tem que fazer em casa e voltar a fazê-los. Muito obrigada, candidato. Vamos agora com a segunda pergunta, que foi selecionada nas nossas redes sociais. É o John quem pergunta. Quais os planos para o torcedor de fora do Rio de Janeiro? Fica aí na tela também para você que nos acompanha a pergunta e a gente sorteia qual candidato responde a este nosso telespectador. É o candidato da chapa 3, Rodrigo Dunche. Então, reforçando a pergunta, quais os planos para o torcedor de fora do Rio? O senhor tem 2 minutos, Dunche. Bom, essa é uma pergunta importante porque
A maioria dos nossos torcedores está fora do Rio de Janeiro. E o Flamengo é um clube nacional. E a gente tem total foco nisso, né? A gente, ano passado, começou a fazer o Campeonato Carioca, alguns jogos fora do Rio de Janeiro. E foi sensacional. A gente foi para Manaus, a gente foi para Belém, se eu não me engano, Rio Grande do Norte. Então, assim, foi muito bom a experiência de estar com esses torcedores. A gente vai continuar visitando novas cidades no Campeonato Carioca, incentivando. É fundamental que o Flamengo faça alguns jogos do Campeonato Estadual sem prejudicar o nosso programa de sócio-torcedor, porque o sócio-torcedor ele compra os jogos que nós somos mandantes. Então, se a gente sai, a gente prejudica aqueles jogos que foram comprados. E o sócio-torcedor perde aquele jogo. Então, a gente tem que estar sempre vendo como a gente pode compensar nosso sócio-torcedor, mas atender o nosso sócio off-Rio, nosso sócio que é de fora do Rio de Janeiro. Agora mesmo, nós temos o plano de ir para Fortaleza e fazer uma festa bacana lá com o torcedor local do Ceará. É muito importante, o Flamengo está viajando, o Flamengo está com o seu torcedor próximo dele, fazendo festas, fazendo eventos, fazendo jogos. E a gente, na minha gestão, eu estou ampliando o programa de consulados e embaixadas, que é um programa que exatamente traz um pertencimento para esse sócio que está fora do Rio de Janeiro. Eu estou montando diretorias regionais que vão... Porque o vice-presidente fica aqui no Rio de Janeiro e ele fica muito distante. Então, eu estou fazendo diretorias regionais por região, colocando um diretor regional em cada região do Brasil para estar mais próximo ainda dos torcedores. Então, assim, o nosso compromisso é ampliar cada vez mais o programa de consulados e embaixadas com esses diretores e cada vez mais estar viajando no Campeonato Carioca para estar próximo desse torcedor. Muito obrigado, candidato. Vamos agora à nossa terceira e última pergunta, selecionada das nossas redes sociais. Quem pergunta é o Matheus Souza. Vocês pensam na população de baixa renda e baixar os preços das camisas oficiais do Flamengo? Aí na tela para você que nos acompanha, a pergunta selecionada da nossa rede social. Última bolinha aqui. O candidato BAP foi quem ainda não respondeu, mas a gente também abre aqui para mostrar para você. Chapa 1, BAP. Então a questão... Vocês pensam na população de baixa renda e baixar os preços das camisas oficiais do Flamengo? Essa é a questão das nossas redes. BAP, 2 minutos para o senhor. Essa é uma ótima pergunta, Gláucia. Eu vou lhe dizer, o Flamengo tem contrato de produtos de materiais esportivos de primeira linha com a Adidas e o Flamengo tem a possibilidade de fazer produtos de segunda linha, eventualmente com a própria Adidas ou com outros fabricantes. O Flamengo tem um contrato com a Brasiline que ele poderia desenvolver produtos nesse sentido. Esta é uma decisão política que deve ser implementada na medida em que o clube tenha vontade de fazer novos negócios. No nosso plano de governo, nós vamos buscar novos negócios, levar adiante o produto de segunda linha. Nós temos planos nesse sentido, sim. O Flamengo deve tomar conta da plataforma de e-commerce que ele tem a possibilidade de resgatar, pode fazer uma parceria com o Mercado Livre para vender produtos do Flamengo, não só produtos oficiais, como produto de segunda linha. Eu entendo que isso é absolutamente possível, viável, e nós vamos fazer. E também tem uma outra coisa que é muito importante, que é pouco comentada, que é o seguinte, quando a gente fala de produtos de segunda linha do Flamengo, você também pode fazer linhas femininas de produtos, e nós temos condições de fazer isso. Então, evidentemente que dentro do processo e do projeto de você buscar mais receitas para o Flamengo, para que a gente não dependa apenas tão somente de operações isoladas que possam contribuir para a construção do nosso estádio, nós vamos ter que trabalhar na perenização de novas receitas e novos produtos e novos negócios. Então, nós pretendemos desenvolver essa área com toda certeza, para além das camisas. Eu acho que a camisa é só um início, mas eu entendo que isso tem uma oportunidade enorme para o Flamengo explorar para outras linhas de produtos, conforme a gente sugere no nosso plano de governo. A pergunta é ótima, está registrada e a gente tem ideia para isso. Qualquer coisa você vai lá no @BAPFlamengo ou no bapflamengo.com.br que tem detalhado as nossas ações. Primeira pergunta dessa nossa primeira rodada. Ficou definido que o candidato BAP é quem pergunta ao candidato Rodrigo Dunche. BAP, o senhor tem 1 minuto para a sua pergunta, fique à vontade. Rodrigo, outro dia você falou num podcast que você entendia que devia ter mais ou menos uma profissionalização no futebol, que você não achava bom ter um profissional tocando aquilo lá, diferentemente dos 30 maiores clubes do mundo.
O que é que mudaria de fato? Por que que o torcedor do Flamengo vai acreditar que alguma coisa vai mudar depois de 6 anos do que a gente está vendo aqui? Especialmente nos últimos 3. Então, nos últimos 3, a gente gastou um caminhão de dinheiro com uma performance absolutamente pífia. Tá certo? O torcedor rubro-negro viu que a gente gastou muito, disputou pouco. Como é que vai ser? A gente já viu o Fluminense ser campeão da Libertadores em casa, talvez agora o Botafogo seja campeão também. São 4 anos seguidos onde o Flamengo fez figuração no Campeonato Brasileiro. Por que que o torcedor devia acreditar que você vai mudar alguma coisa? São 2 minutos para a sua resposta. A partir de agora, Donchi. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu nunca disse nada sobre meia profissionalização. Na verdade, o que eu disse é que a profissionalização em si não resolve tudo. A gente teve é perigoso e é importante dividir um pouco, descentralizar a decisão. A gente teve um exemplo que para mim foi muito ruim na gestão Bandeira de Melo, com o diretor Rodrigo Caetano, que ele era o plenipotenciário e comprava, vendia e fazia o que ele queria. E, portanto, a profissionalização tem que ser vista com um olhar cuidadoso. O fato é que a decisão tem que ser dividida, não pode ser só na mão do profissional. O Rodrigo Caetano, para mim, é um exemplo claro de uma coisa que foi muito ruim. Então, assim, essa é uma questão que eu queria esclarecer. Cuidado para não deixar tudo na mão de uma pessoa. Tá? Com relação à nossa gestão, a gente ganhou 13 títulos, disputou 21 finais. Foram 2 Libertadores. Gente, em 58 anos, a gente tinha ganhado uma na gestão do meu pai. Depois, agora, na nossa, a gente ganhou 2 e disputou 3 finais. 2 Copas do Brasil, 3 finais, 2 brasileiros, 4 cariocas, 6 finais. Foram 21 finais, 13 títulos. Se isso é ruim, se essa obra completa é ruim, é porque realmente você não foi apoiado pelo Landim como você gostaria. Esse foi um trabalho muito bem feito, que lógico que pode melhorar. Eu sou o Rodrigo Donchi, eu não sou outra pessoa. Eu não tenho compromisso com outras pessoas. Eu vou mudar, eu vou botar um diretor técnico de campo, um cara muito bom. Vou deixar o Felipe Luiz trabalhar. Felipe Luiz, que eu acho que você tinha que pedir desculpas a ele, porque você se referiu a treinador como cachorro. E eu vou fazer um Flamengo muito bacana, muito profissional e muito vencedor. E eu tenho a equipe, e eu tenho o resultado. Eu estou fazendo promessa, eu não estou só fazendo promessa, eu tenho o resultado para mostrar. E as pessoas que estão lá vão continuar comigo. E é por isso que você está incomodado. 2 minutos também, BAP, para a sua réplica. Bom, para quem nada, porque ele não tem conteúdo e não entende disso. Ele falou assim no podcast, tem cortes aí que vocês podem olhar e podem avaliar. O que falta é o seguinte, não tem planejamento, falta processo, tem clientelismo, preferência por amigos, tá certo? A formação de base está caindo, não conseguiram vender o que tinha que se vender. Realmente houve um período do Flamengo em que as coisas melhoraram, mas é óbvio que nos últimos 2 anos o declínio é evidente, só não vê quem não quer. Esta mudança já devia ter sido feita nesta gestão da qual você faz parte. Então, isso que você está falando não é verdade, né? A venda de atletas da gente está caindo, tá certo? A gente vê a evolução de outros clubes que fazem do scout uma ferramenta importante. Na vida, quem compra não paga a conta, quem faz a prova não corrige a prova. Nós perdemos inúmeros profissionais ótimos que estão trabalhando hoje em Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo e assim por diante. Então, não vai haver mudança nenhuma, de onde nada se espera, daí é que não sai nada mesmo. Essa história de que alguém chamou o Felipe Luiz de cachorro, pelo amor de Deus, você mente um dia sim, o outro também. Você não tem conteúdo, você não tem estrutura, você não tem estofo para ser presidente do Flamengo e você fica fazendo declarações vazias olhando para trás. Quem dirige o carro, Rodrigo, olhando no retrovisor, vai acabar se esborrachando no muro. E o Flamengo, pela dimensão dele, tem que ser muito maior e muito mais agressivo do que tem sido. Tá certo? Nós vimos o Fluminense ser campeão da Libertadores dentro do Maracanã. Nós não estamos disputando o brasileiro. Nós saímos de 2 Libertadores de maneira pífia. E você vem me falar dos títulos que nós conquistamos. Nós conquistamos os títulos que nós conquistamos porque nós tínhamos muito mais dinheiro do que todo mundo. Todo mundo aprendeu, todo mundo evoluiu. Alô, nação rubro-negra, se o Flamengo não evoluir, nada vai acontecer e nós vamos piorar e o que está aí vai continuar acontecendo.
Seu tempo se esgotou, candidato. Mais um minuto agora para o senhor, seu Rodrigo, para a sua tréplica. Bom, eu não tenho conteúdo, mas eu estou aqui falando, eu não estou lendo, eu não estou olhando a colinha, estou sempre respondendo tudo que me perguntam. Olha, BAP, eu tenho só, nessa última gestão, uma Libertadores, 2 Copas do Brasil, um Campeonato Mundial de Clubes Júnior, Carioca. É uma gestão vencedora. Olhando a obra completa, você vê como o Flamengo foi bem, como o Flamengo cresceu. É muito triste ver um cara que teve ali até pouco tempo, convivendo com a gente e tal, não sei o quê, tá tendo esse comportamento de esculachar, de reclamar de tudo, de colocar defeito em tudo, e de dizer que é a gestão mais vitoriosa da história do Flamengo. Não sou eu que estou dizendo, não. Teve uma pesquisa aqui em São Paulo, respeitada, que colocou que a gestão mais vitoriosa da história do Flamengo, em números absolutos, foi a do presidente Rodolfo Landim, né, que vai ser o meu CEO, que está comigo. E a segundo colocado foi a do meu pai, que foi presidente campeão do mundo. Então, assim, eu tenho um nome a zelar, eu sou grande benemérito do clube, eu peço um pingo de respeito, pare de chamar que eu estou mentindo e dizer que eu não tenho conteúdo. Isso é ridículo que eu estou falando aqui direto. Segunda pergunta dessa nossa primeira rodada. O tema é futebol nesse terceiro bloco. E quem faz a pergunta, justamente o candidato Rodrigo Dunche, ao candidato Maurício de Matos. 1 minuto para a sua pergunta, candidato. Maurício, ultimamente eu tenho visto muitas mentiras, inclusive da parte da sua candidatura, dizendo que a nossa gestão é amadora, né? Acho que você estava lá durante esses 5 anos e 5 meses e nunca falou nada sobre isso. Acho que o Flamengo é o clube mais vencedor das Américas em termos absolutos nos últimos 6 anos, né? Pode olhar, pode comparar os títulos dos outros clubes e do Flamengo nos últimos 6 anos, o Flamengo é o mais vencedor. E você está unido com pessoas da gestão anterior. Eu te pergunto, Maurício, a gestão anterior perdeu, teve 3 anos, ganhou um Carioca, não ganhou nada em 3 anos. Eu te pergunto, qual é a lógica, Maurício, de você chamar o grupo vencedor, o grupo mais vencedor da história do Flamengo, de amador, e você se auto-chamar o grupo perdedor de profissional? Qual é a lógica? Só ajustar o seu tempo ali, candidato. Agora sim, 2 minutos para o senhor. Bom, eu fico realmente bastante impressionado com o Rodrigo Dunche. Na fala anterior, ele disse, eu sou Rodrigo Dunche. Poxa, para mim ele é Landim. Mas ele agora, na pergunta, bota de novo o candidato a CEO. Afinal de contas, quem é o candidato? Olha, Rodrigo, se eu passei por uma gestão vitoriosa que deu a base para o campeonato 19, base financeira, que a torcida jogou junto, a torcida acreditou, que eu fui vice-presidente geral, Rodrigo, pelo amor de Deus, reconheça a força de Eduardo Bandeira de Mello, reconheça a força do grupo que fez o Flamengo ter essa condição financeira que tem hoje. Se você não reconhecer, você realmente é um ingrato. A torcida do Flamengo sabe de que eu estou falando. O apoio de Eduardo Bandeira de Mello na minha candidatura muito me honra, como de Márcio Braga também. Nós temos certeza que vamos fazer uma gestão vitoriosa, uma gestão profissional e vai ser vencer, vencer e vencer. Porque o Flamengo merece, a torcida merece. Pergunta a torcida, não pergunta a mim não. Torcida do Flamengo. Vocês sabem quem é Eduardo Bandeira de Mello e vocês sabem o sacrifício que nós fizemos, torcida e gestão, para chegar aonde nós chegamos hoje. Não seja ingrato, Rodrigo Dunche, não seja ingrato. Você sabe o que essa gestão fez pelo Flamengo e a torcida sabe disso também. Muito lamentável a sua pergunta. 2 minutos para o senhor, agora, a partir de agora, Dunche. Bom, o que eu falei são fatos, né? Foi uma gestão onde o Eduardo se esforçou, eu não estou querendo criticar o Eduardo, mas esportivamente ela foi muito mal, porque ele falhou, né? Ele falhou e você estava com ele, você era o vice-presidente geral dele. O que eu perguntei é qual é a lógica de uma gestão que não venceu esportivamente, dizer que a amadora é a gestão que venceu. Isso você não respondeu, né? A nossa gestão tem um organograma totalmente modernizado. A nossa gestão tem um organograma que equivale aos europeus. E na minha gestão, a gente está colocando o diretor técnico esportivo para que fique, então, plenamente
parecida, né? E assim, o Flamengo está muito bem, o Flamengo está voando, o Flamengo está ganhando títulos, o Flamengo está organizado, agora está com um treinador excelente. E eu não consegui ver, né? Assim, você critica a falta de profissionalismo, mas você não mostra onde é que ela está, né? A nossa gestão trouxe mais títulos do que qualquer outra na história, a nossa gestão está super bem avaliada, a nossa gestão colocou o clube super bem no ponto de vista social. O clube social estava muito abandonado, eram 300 pessoas frequentando o Flamengo por dia, hoje são 3.000 pessoas frequentando o Flamengo, né? O Flamengo hoje em dia tem 4 restaurantes, 16 pontos de alimentação, o sócio está feliz. Quando você anda pelo clube, os caras só agradecem. Poxa, obrigado, agradece ao presidente Landim, agradece a gestão aí, que o clube está arrumado, o clube está bonito, o clube está bem cuidado, né? Do ponto de vista da infraestrutura, nós vamos fazer o nosso estádio e nós vamos ter um ganho esportivo enorme, porque assim, o Flamengo joga no Maracanã e o Maracanã é um espaço, um campo neutro, e o nosso estádio não, o nosso estádio vai ser um caldeirão, o nosso estádio vai ser importantíssimo para ampliar ainda mais as nossas vitórias. Todo mundo que vem para o Maracanã fica muito tranquilo, mas no nosso estádio não, nosso estádio vai ser um caldeirão que a nação merece, e eu vou botar ele de pé. Maurício, mais um minuto para sua tréplica. Bom, eu lamento o que estou ouvindo, porque quando você pergunta à nação rubro-negra, o reconhecimento é pela base que foi criada. E eu não tenho compromisso com o erro. Eu estou falando que na gestão de 2025, nós vamos fazer um Flamengo totalmente profissional. Podem cobrar, não vai ser o Flamengo de hoje. O Flamengo que gasta mal, que paga multa de contrato de treinador, que desperdiça muito dinheiro e que não tem a mesma condição de vitória. É lamentável você ver um campeonato estadual e o presidente ser vaiado pela torcida. É lamentável você ver a taça ir para o BOP, né, da Copa do Brasil, e não ir para o gramado, não ir para a nação. Isso é a gestão atual. É por isso que eu sou contra, é por isso que eu vou fazer um Flamengo maior. MGM Flamengo, entre nas nossas redes. Terceira pergunta dessa nossa primeira rodada. O tema nesse terceiro bloco é futebol. Quem pergunta agora é Maurício de Matos, ao candidato Luiz Eduardo Batista. O BAP, não existe torcedor de primeira e segunda linha. Você equivocou aí na sua fala. A nação é a maior condição do Flamengo ser o que é. É a nação que faz o Flamengo gigante, que faz o Flamengo grande. O Duche diz que não vai profissionalizar 100%. Você se cerca de amadores para vender o profissionalismo. Afinal de contas, a tua gestão vai ser profissional? Ou todos esses amadores que você disse que vai estar lá não vão interferir? E você sendo o pai do conselhinho, qual é a credibilidade que você passa para a nação que a sua gestão vai ser profissional? Bom, o pai do conselhinho é o presidente atual, que a caneta dele é que definiu isso. Então, isso aí é simples de responder. Eu, em momento nenhum, falei que tem torcedor de primeira ou de segunda. É um equívoco seu. Sobre os dirigentes que você diz que são amadores, está no Estatuto do Flamengo, que você conhece, que você fez parte esse tempo todo. Você tem que ter vice-presidente do Conselho Diretor que são amadores. O que eu pretendo fazer é transformar este conselho, no primeiro momento, em um conselho consultivo, como se fosse um conselho de administração de uma grande empresa, e estas pessoas não terão influência no dia a dia, que é esse o maior problema do amadorismo que a gente enfrenta. Então, hoje no Flamengo, quem diz que a gente tem uma estrutura moderna, igual dos clubes europeus, isso é uma piada de mau gosto, isso é uma mentira descarada. Não tem nenhum dos 30 maiores clubes do planeta que tenham um vice-presidente amador cuidando do futebol, que tem esse jeitinho amador de que, não deixa o cara sozinho. Isso aí é inaceitável. Não tem nada disso. Nós vamos criar uma estrutura onde nós vamos ter um diretor técnico que vai comandar o futebol de cima a baixo do Flamengo. Esse profissional vai ser responsável pela forma como a gente joga. Nós vamos ter processos que nós não temos hoje. Nós vamos ter planejamento para o ano seguinte. Eu te garanto que em 2025, Maurício, nós vamos ter que jogar eventualmente alguma coisa como 85 partidas se o Flamengo disputar tudo e, se Deus quiser, vai disputar. Se não houver um planejamento adequado, esquece, não vai acontecer. O que pode acontecer é você acabar contratando mais jogadores tardiamente, diferentemente de concorrentes nossos que fizeram planejamentos muito melhores do que os nossos, aprenderam com a gente há 4 anos atrás e hoje estão trabalhando de uma maneira muito mais profissional,
muito melhor e muito mais ajustada que a gente. Basta olhar o Botafogo. Pode seguir agora também, Maurício. Bom, BAP, olhar o Botafogo não. Eu quero olhar o Flamengo, eu quero olhar o profissionalismo no Flamengo. Eu tenho dúvida se você vai comandar o Flamengo de São Paulo remotamente ou se você vai estar lá no dia a dia. Tenho dúvida também dos teus ditos vice-presidentes, que são pessoas que vão interferir no dia a dia da gestão do futebol, porque você utiliza sempre como muleta, enquanto nós falamos sempre. No nosso caso, vai ser totalmente profissional. O dirigente amador vai estar num conselho de administração para determinar a condição de metodologia e fazer as cobranças necessárias para todos os certames, futebol, esportes olímpicos, para tudo, marketing. Né? Queremos realmente fazer um Flamengo maior, um Flamengo mais forte. Com isso, BAP, a gente faz realmente profissional, não são com os amadores. Nós temos grandes nomes, mas vamos manter esses nomes no conselho de administração e não influenciando no dia a dia. É estatutário, precisamos ter vice. Mas os maiores times do mundo trabalham só com os profissionais. E nós vamos trabalhar, sim, com metodologia e cobrança. E aí o dirigente amador se faz necessário, porque é estatutário. Mas o profissional é que vai ter a condição de decisão, a condição de levar para os jogadores do Flamengo as melhores práticas e as melhores condições. Utilizamos sempre metodologias que hoje a gente já não vê mais, que não foram renovados no contrato, e vamos buscar metodologias novas. Mas isso, eu convido você, entra no MGM Flamengo e entra no PDG de futebol. E convido mais, entra no do Rodrigo Dusch, entra no do BAP e veja realmente a condição que cada chapa apresenta. Você vai ver o que é realmente um planejamento para o futebol na chapa 2, na nossa chapa. Mais um minuto, BAP. Vamos lá. Maurício, eu acho que é mais ou menos uma coisa óbvia que eu vou morar no Rio. Eu eleito, eu vou morar no Rio de Janeiro. Eu tenho casa no Rio de Janeiro, tenho casa em Teresópolis. Vou morar no Rio de Janeiro. 2. Sobre amadorismo, está no Estatuto do Flamengo que você tem que ter algumas pessoas que trabalham pro bono para o clube. O presidente do clube e os vice-presidentes do conselho diretor. Os demais serão absolutamente profissionais, que não reste dúvida sobre isso. Quando você fala de que vai ter amador, não vai ter amador, eu acabei me confundindo aqui. Eu sugiro que você que está em casa dê uma olhada no programa dele, porque olhando no programa dele você vai ter uma chance de entender um pouco melhor o que ele quis dizer aqui. Agora, o que nós não vamos ter é esse modelo híbrido, esse modelo de mais ou menos. Ah, não pode deixar ninguém solto, tal, vamos ver como é que fica, tal, para ter influência de quem está fora do meio, dando palpite no futebol. Não vai ter conselhinho e não vai ter ninguém amador dando palpite em absolutamente nada no futebol. Vamos para a nossa segunda rodada de perguntas com o tema futebol. Lembrando que tudo foi definido por sorteio hoje, com a presença dos assessores dos 3 candidatos. Portanto, definimos previamente quem pergunta e quem responde. Para abrir essa nossa segunda rodada, o candidato Maurício pergunta ao candidato Dusch. Maurício, 1 minuto para a sua pergunta. Rodrigo, você manteve Marcos Braz, que é contra o psicólogo. Você mantém uma estrutura amadora. Você mantém Cacau Cota, que é amador. Você mantém uma estrutura que não corresponde às melhores práticas do futebol moderno. Você não assumiu as renovações de Exos e outras ferramentas que estavam lá à disposição quando o presidente Eduardo Bandeira era o presidente e eu o vice-presidente. Com isso, essa gestão peca muito no desenvolvimento dos atletas, no investimento para o futebol de base. A minha pergunta para você é o seguinte: como vai ser o seu futebol de base e como vai você encarar essas ciências que vocês não renovaram o contrato, como a neurociência do esporte, que é um fator novo, mas que tem psicólogo, psiquiatra, coach e assistência social? O tempo do senhor se esgotou, são 2 minutos agora, Dusch. Bom, eu não mantive o Marco Braz, eu não sou o presidente do Flamengo. Quem tem um compromisso com o Marco Braz e assumiu que esse compromisso vai até 31 de dezembro é o presidente Rodolfo Landim. Eu sou o vice-presidente geral e jurídico e eu não tenho compromisso, eu não mantive
e ele já combinou e já disse que está saindo, e o meu compromisso agora é com um diretor técnico profissional e ter um comitê profissional para não centralizar o poder na mão de um diretor só, né? Eu acho isso muito perigoso para o Flamengo, já aconteceu com o Rodrigo Caetano. Eu acho, sim, que eu não tenho compromisso com o erro, meu compromisso é com o acerto, e nós vamos fazer o Flamengo vencedor, eu não tenho a menor dúvida. Com relação à questão do futebol de base, o nosso futebol de base, Maurício, foi campeão do mundo, né? Olha, o primeiro título de campeão do mundo do futebol foi na gestão do meu pai, e o segundo foi agora na nossa gestão, só que foi do futebol de base, sub-20. Não dá para criticar um futebol de base que é campeão do mundo. Ele está muito bem tocado, a gente tem lá grandes profissionais à frente do futebol de base, ele tem scout, ele é coordenador, esse diretor técnico vai fazer a coordenação geral junto com o Bruno Spindel, e ele vai continuar com o seu scout, com seus processos de contratação, investimento. A gente acredita na base que comece baixo, ao contrário de outros candidatos aqui que queriam acabar com a base, deixar a base só a partir de 14 anos. Você sabia que os principais atletas que a gente teve chegaram no clube com 8, 9, 10 anos de idade? Então a gente vai continuar esse trabalho vencedor para o Flamengo continuar sendo campeão do mundo, para o Flamengo continuar produzindo grandes atletas e o Flamengo continuar fazendo grandes vendas, porque elas são importantes, sim, para complementar o orçamento. A gente ainda tem que exportar jogador, faz parte, entendeu? O Brasil ainda é uma economia que não está tão grande quanto as economias estrangeiras e é importante. Então, assim, o trabalho está sendo bem feito, ele vai ser sempre aprimorado, com investimento em scout sempre, tudo muito bem. Sobre psicólogo, a gente vai ter que falar na réplica. Então, são 2 minutos agora para o senhor, seu Maurício. Bom, Rodrigo, os fatos provam que vocês continuam com uma visão amadora. A neurociência do esporte, que é uma ferramenta que só o River Plate tem, passa a esmo, não está na visão de vocês. O investimento no esporte, na base do Flamengo, a cada ano vocês investem menos e contratam mais profissionais, vão buscar já jogadores formados e esquecem que o investimento na base é fundamental. No MGM Flamengo, no nosso plano de governo, você vai ver o nosso tratamento para a base do Flamengo. Craque, o Flamengo faz em casa. Nós temos que botar os melhores scouts para contratar técnicos, para não fazer o que eles fazem, né? Pegam do achismo e contratam técnicos. Nós queremos uma filosofia implementada da base, do sub-9 até o profissional do Flamengo, com o DNA rubro-negro, jogando o futebol que nós queremos ver e que nós estamos jogando agora, porque vou manter o Felipe Luiz, com certeza. Então, eu quero falar para você, Rodrigo, que você tem essa condição de olhar para o profissionalismo integral e não fazer essa meia bomba aí que você está dizendo, vai ser meio profissional, meio amador. Não existe. Hoje, os maiores clubes do mundo têm o seu departamento de futebol totalmente profissional, com melhores scouts. Eu vou criar plano de cargos e salários para a gente não perder profissionais para outros clubes. Não, existe já, mas nós vamos criar as condições melhores para que a gente não tenha que perder profissionais. Essa gestão é uma gestão amadora. O que nós estamos propondo é uma gestão profissional. Você, Rodrigo, insiste no amadorismo. Você insiste em dizer, meu pai, o Landim, fala o eu, cara, assim como eu. 1 minuto. Maurício, cara, você se contradiz muito. Tem hora que você fala que a gente é o grupo do eu e tem hora que você fala que você é o grupo do nós, né? Bom, eu sou Rodrigo e, assim, sobre a questão do psicólogo, a verdade é a seguinte: a gente tem um departamento médico, a gente tem um departamento, uma comissão técnica, e a opção deles é que seja um profissional terceirizado. Existe tratamento psicológico, existe sempre colocado à disposição dos jogadores, mas houve uma opção pelo terceirizado, né? O Exus, que você falou, é um terceirizado, só que o Exus ele foi internalizado. A equipe do Dr. Tanuri trouxe toda essa tecnologia, todo esse conhecimento para dentro do Flamengo. Então, não precisa mais você ficar pagando por um negócio que você já internalizou. Então, assim, o psicólogo existe, né? O Flamengo está super bem, campeão, né? E, assim, eu acho assim, vou profissionalizar, vou fazer, mas o time que a gente tem ganhou 13 títulos e disputou 21 finais. Contra fato, não há argumentos.
Quem pergunta agora é o candidato Rodrigo Dunche para o candidato Luiz Batista. 1 minuto para a sua pergunta, Dunche. Bom, Bap, tem uma coisa que me incomoda muito no discurso que vem sendo feito aí, é que a gente sabe da importância esportiva de um estádio novo, né? Assim, quando foi construído o Maracanã, ele foi construído como estádio neutro. Ele é um campo neutro, um campo FIFA, né? A torcida fica distante e não tem aquele sensação de caldeirão. Mas a sua equipe, né, o Rodrigo Tostes, Flávio Willemann, se retiraram da votação e não votaram a favor do nosso estádio. Foi uma vitória estrondante, mas eu quero entender como é que você acha que essas pessoas que estão com você vão fazer esse estádio para melhorar o nosso desempenho esportivo no futebol, se eles saem e se eles, no fundo, são contra. Bom, vamos lá, Só ajustar ali? Agora sim, por favor. Vamos lá, nação. Nós somos absolutamente favoráveis ao estádio do Flamengo. Eu tenho dito isso de forma reiterada e você, Rodrigo, e o presidente vivem dizendo que nós não apoiamos. O que acontece é que, do nosso ponto de vista, profissionalismo seria você chegar e dizer o seguinte: olha, eu tenho um estudo de viabilidade econômica que, de alguma maneira, vai garantir esse estádio que todos nós queremos, que é esse caldeirão, com que a gente concorda, com que seja um estádio para 70, 80 mil pessoas, que a gente não perca espaços, como acontece com o Maracanã hoje, que a gente possa realmente fazer o estádio ser um diferencial para o Flamengo. Agora, preste bem atenção no que eu vou dizer. Não é possível que esse estádio comprometa a performance esportiva do Clube de Regatas do Flamengo, que na gestão de vocês já está comprometida nos últimos 2 anos. Nós estamos ficando para trás, sim. Você fala do filme que aconteceu lá para trás, mas você não explica exatamente como é que nós vamos dar esse salto agora para frente. Nós temos um plano para isso. 2, se o dinheiro que vocês falam que vão vir de naming rights, de venda de cadeiras, não acontecerem ou não acontecerem no montante que vocês esperam, como é que vocês esperam que o Flamengo não vire uma SAF nas mãos de vocês? O presidente só falava disso, nós estivemos juntos na Alemanha, ele só queria entender como é que era o modelo do Bayern, ele falava internamente nessa possibilidade, ele falou para grupos de apoio sobre isso, ele falou no Conselho Deliberativo sobre isso, e agora somos nós que não queremos o estádio. Em depoimento dele, no dia 27 de maio desse ano, ele mesmo disse que achava que o estádio não era viável. Alguma coisa aconteceu entre 27 de maio e o início de julho que foi tratado como uma oportunidade. Os demais sócios e a nação só precisam saber qual é esse estudo de viabilidade econômica para que nós fiquemos tranquilos em relação ao nosso estádio, que todos queremos. 2 minutos agora também para o senhor Dunche. Bap, a gente pegou o Flamengo com 500 milhões de reais e trouxemos para 1 bilhão 370, né? A gente pegou a dívida de 500 milhões de reais e praticamente zerou. A gente sabe trabalhar, Bap, a gente sabe fazer. A gente vai fazer esse estádio sem comprometer o desempenho esportivo do Flamengo. A gente tem já, está lá na minha rede social, quem quiser acessa. A gente tem lá explicando o que a gente vai fazer. O naming rights, que a gente tem o potencial construtivo, que o prefeito, inclusive, vai lá na Gávea esses próximos dias apresentar o projeto. Uma das coisas que mudou é mais para 500, 600 milhões de reais de potencial construtivo. Esse dinheiro não existia em maio, se é que o presidente falou alguma coisa, eu não sei, porque de você eu tenho dúvida de acreditar, mas a verdade é que de lá para cá teve essa mudança. Além do mais, vocês estão aqui para vender o medo para as pessoas. E nós acreditamos na força do Flamengo. A gente está trabalhando no Flamengo, né? A gente sabe da força do Flamengo. A gente sabe como a gente pode conseguir coisas para o Flamengo. A gente trouxe o terreno, a gente trouxe o Maracanã. Cara, o Maracanã é uma loucura. Você imaginar que um clube ia pegar o Maracanã anos atrás, as pessoas não confiavam nos clubes de futebol do Rio de Janeiro. Hoje confiaram no Flamengo. O Flamengo pegou o Maracanã. Então, assim, a gente vai fazer o estádio, a gente tem o naming rights, a gente tem diversas receitas, a gente está tudo no nosso site lá. É a questão de ativação com o torcedor, cadeira cativa, camarote, alimentos e bebidas, potencial construtivo. A gente acredita no Flamengo. O Flamengo é a maior torcida do mundo, gente. O Flamengo não é um clubezinho, não, de bairro. O Flamengo é a maior torcida do mundo e a gente sabe muito bem o que vai fazer. Acreditem no Flamengo, acreditem nessa gestão, né, que tem trabalhado tão bem pelo Flamengo e vai continuar. Não sou eu sozinho, como o Maurício falou. É um grupo, é uma equipe.
nós vamos continuar fazendo o Flamengo vencedor, o Flamengo maior, e esse estádio vai ficar de pé. 1 minuto, BAP. Bom, vamos lá. Para você que está em casa, Rodrigo aqui falou que o faturamento cresceu de 500 para 1.300. É verdade. Esse ano já vai ser 1.200. Vai cair o faturamento esse ano, Rodrigo Duns. Vai cair o faturamento esse ano. Você falou que pegou uma dívida de 500, praticamente zerou. A dívida para você que está em casa e que vai sair no balancete do Flamengo já é de quase 450. Não acredite nessa história de que apenas porque somos grandes a coisa vai ser bem feita. Cuidado, torcedor rubro-negro. Cuidado para que não esteja sendo montado uma arapuca para transformar o Flamengo numa SAF daqui a 2 ou 3 ou 4 anos. Isso não é brincadeira, isso não é brincadeira. Cuidado com o exemplo de São Paulo, que ficou 13 anos sem ter uma conquista esportiva relevante, e do Corinthians, que 12 era campeão da Libertadores e Mundial, e que hoje lamenta o estádio que eles têm. Não acreditem apenas em quem fala, instila o sonho sem mostrar como isso vai Fim do acontecer. seu tempo, candidato. Na terceira e última pergunta dessa rodada, o candidato BAP pergunta ao candidato Maurício de Matos. Fique à vontade, BAP, 1 minuto para a sua pergunta. Maurício, você no teu programa de governo, você fala que pretende construir uma marca inabalável e atemporal do Flamengo. E você fala também depois, eu achei curioso, que você vai providenciar o mapeamento do DNA do futebol do Flamengo. Ora, nós fizemos 129 anos essa semana, somos 45 milhões de torcedores. De verdade, a gente precisa criar alguma coisa a mais em relação à marca? Eu entendo que... Não, mas eu queria ouvir isso de você, eu queria ouvir um pouco de explicação de você. E sobre o mapeamento do DNA, né, do futebol do Flamengo, com base em sua identidade histórica, vocês não sabem qual é o DNA do Flamengo e qual é a identidade histórica da gente, Maurício? Como é que fica isso? Eu fiquei surpreso com isso, porque eu entendo que não cabe nem a primeira nem a segunda consideração. Como é que você explica isso? 2 minutos, Maurício. Obrigado. Primeiro, eu quero agradecer o BAP de entrar no meu plano de governo, no meu plano de gestão, e convido a você para conhecer, assim como o BAP está fazendo e aprendendo, como é que a gente pode fazer o Flamengo resgatar o DNA, que é um DNA de vitória, é um DNA de jogar para frente, é um DNA de você ter o padrão de jogo, a comissão técnica permanente. Nós precisamos fazer o Flamengo ainda mais vitorioso, porque com o orçamento que tem e perder um ano inteiro sem ganhar um título, isso é DNA. Você não ter a versão da garra, da raça, de um futebol propositivo, como hoje a gente vê o Felipe Luiz, que foi um achômetro, né? Eles sacaram, nós pedimos e a gestão botou um técnico que está fazendo com que a gente volte a sonhar a era de Jesus. Então, com essa vontade de resgatar os princípios básicos da nação, é que nós vamos fazer um Flamengo maior, um Flamengo melhor. Conte sempre com o profissionalismo, com a gestão, uma gestão atual, uma administração atual que não trabalha com planejamento, que não trabalha com estrutura, ela peca. E nós estamos aí com um plano de governo para o futebol totalmente minucioso, explicando passo a passo. Talvez o BAP não tenha entendido, mas se você entrar, você vai entender. Obrigado. Bom, Maurício, do que você está falando, que eu diria o seguinte, olha, o DNA do Flamengo, todo mundo sabe qual é, vencer, vencer, vencer. Isso está no DNA da gente, está na famosa bipolaridade rubro-negra. Nós queremos vencer, não basta vencer, a gente tem que vencer, tem que dominar o jogo, tem que jogar bonito, tem que jogar para frente, tem que ganhar. Eu concordo com você quando você fala de que tem que ter planejamento. Flamengo não tem planejamento nenhum no futebol. A gestão do futebol do Flamengo é gestão vida leva eu. Você vai indo, deu errado, manda a gente embora, contrata mais jogador, gasta uma fortuna. Então, nós entendemos que a gente tem que ter metas esportivas muito claras. Alô, torcedor rubro-negro. Depois de eleitos, nós vamos deixar clarésimo para quem estiver no futebol que o Campeonato Brasileiro é prioridade para a gente, sim. Que nós vamos buscar a hegemonia na América do Sul, que Copa do Brasil é um detalhe, não é só um caça-níqueis para a gente poder depois comemorar um buraco que a gente está cobrindo aqui ou acolá.
Tá certo? Nós vamos ter acompanhamento psicológico, sim. Nós vamos abraçar a tecnologia que hoje acontece no mundo e que a gente não trouxe para o Flamengo. Nós vamos resgatar um scout adequado e nós vamos usar a janela de maneira adequada. Gente, vamos olhar esse ano o que aconteceu com o futebol. Rodrigo falou das contratações que nós fizemos por causa das contusões. Todo mundo sabia que no ano de 2024 haveria mais contusões. A janela no Brasil do meio do ano abriu em 17 de julho. Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo estrearam atletas no dia 17. Flamengo foi pagar caro e no final da janela. Não tem planejamento isso. Quem é que tendo o dinheiro que o Flamengo tem, deixa para comprar no final? Você que está em casa, que tem dinheiro, que tem poder. Quem tem dinheiro, tem poder, comanda o mercado, entra antes, compra antes, tem planejamento, deixa muito claro o que quer. E o DNA rubro-negro é de vencer, vencer, vencer. E o brasileiro tem que ser prioridade. 1 minuto, Maurício. Bom, o BAP, que é o pai do conselhinho, aquele que quer o poder pelo poder a qualquer preço, que é presidente do Conselho de Administração e não se licenciou numa eleição, eu fui também, por 2 mandatos, não judicializou nada na minha gestão. Na dele, já está nesse processo, já tem uma judicialização e possivelmente, pelas informações que vi hoje, vai ter também outras. Isso é poder contra poder. Nós vamos focar no futebol, nós vamos focar no profissionalismo, na gestão, no compromisso com a nação. Vocês sabem que eu entendo, porque todo final de semana eu estou na Gávea, eu não estou olhando para o Rio Tietê, não. Eu estou lá na Gávea, sócio me conhece, vocês sabem que eu quero o melhor para a nação, que eu vivo a nação, que eu viajo o Brasil e o mundo pagando as minhas passagens, nunca usufruí de passagem aérea do clube, porque eu entendo que o amor tem que vir em primeiro lugar. Quero agradecer a ESPN, muito obrigado. Nós temos aqui claramente, e vocês assistiram esse debate, posições antagônicas. Existe o candidato do eu, o imperador, que não quer abdicar do poder, que usa o Conselho de Administração para fazer a sua campanha. Existe o candidato do ele, que é marionete do Landim, que usa o Conselho o Conselho Diretor do clube para fazer trocas eleitorais. É churrasco no Remo, é ida ao CT, é laurel para funcionário, tudo voltado para a eleição. É camisa que estão prometendo a dar quem votou no estádio. É passar a votação, passar o nome de quem votou a favor ou contra. Por um acaso, esse é o candidato, ou esses são os candidatos que você, nação, que você, sócio, quer para presidir. Não é uma eleição para CEO, é uma eleição para presidente. Eu quero ser o maestro da nação, eu quero comungar com o sócio o dia a dia de vitória, uma Gávea melhor, uma Gávea para a família. É vencer, vencer e vencer, porque é o nosso DNA, nação rubro-negra, sócio do Clube de Regatas do Flamengo. É a eleição mais importante e é o sócio que vai decidir pela nação. Analisem as propostas, entre no MGM Flamengo, veja cada proposta e veja quem você vai votar no dia 9 de dezembro. MGM Flamengo. É o Mengão Maior, Chapa 2, com Wellington, Bandeira e Rosana e eu. Estamos juntos, somos o nós. Nós vamos governar para a nação, para os sócios e para o Flamengo. Saudações rubro-negras. Espero você lá no dia 9, segunda-feira, para votar em nós. Obrigada, candidato. Vamos, então, sortear o segundo candidato que fará as suas considerações finais no nosso debate. Chapa 1, candidato Luiz Batista, fique à vontade. São 2 minutos para o senhor também, BAP. Láucia, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, a você, a toda a equipe da ESPN. Eu queria agradecer a minha chapa, o pessoal que está comigo nessa jornada. Vocês são absolutamente sensacionais. Agradecer a você, telespectador, que dedicou o seu tempo para ouvir as posições de cada um de nós aqui. Você que tem mais dúvida, parte dos 45 milhões da nação ou outros interessados, no Instagram, @BapFlamengo ou no bapflamengo.com.br, você vai poder ver mais detalhes.
É uma enorme honra contar com o Zico como meu apoiador. Ter pessoas do gabarito do Fábio Coelho, presidente do Google, conosco, que vai dividir os desafios futuros do Flamengo. Ter um cara da estatura do Cláudio Prakovinik, que vai ser presidente da nova Bolsa do Rio de Janeiro. Ter um cara sensacional como o Rodrigo Toches, que enquanto ele esteve no Flamengo, as finanças não saíram dos trilhos e que hoje é vice-presidente financeiro da Light. Um cara como o Ricardo Lomba, que é auditor da Receita Federal. Tantos outros nomes de peso que estão conosco. A cada um de vocês, muito obrigado. Ao meu vice-presidente, o candidato a vice-presidente comigo, Flávio Willemann, que é procurador do Estado, um cara da mais alta competência, sensacional. Então, fora uma série de outras pessoas que não pediram absolutamente nada a mim nessa caminhada. Nós não trocamos absolutamente nada. Nada. Não trocamos refém na ponte, não oferecemos o diabo para todo mundo, não usamos infraestrutura do clube para fazer campanha disfarçado de relações ou de relacionamentos com sócios, tá certo? Então, é assim, eu me preparei a vida inteira para essa honra e esse desafio. Tudo pelo Flamengo, nada do Flamengo. No dia 9 de dezembro de 2024, nós vamos começar uma nova era do Mengão e nós vamos para cima, vamos profissionalizar tudo e vamos dobrar o clube de tamanho. Contamos com você lá nessa data. Obrigada, candidato. E para mostrar aqui também a nossa última bolinha, o terceiro candidato a fazer as suas considerações finais na noite de hoje. Chapa 3, Rodrigo Dunche. São 2 minutos para o senhor também, Dunche, por favor. Bom, obrigado à ESPN pela oportunidade. Meus amigos, eu sou grande benemérito do Flamengo. Há 12 anos estou trabalhando intensamente no Clube de Regatas do Flamengo. Presidente do Conselho Deliberativo em 2 mandatos. Vice-presidente geral e jurídico do Flamengo nos últimos 2 mandatos. Eu conheço o Flamengo muito bem. Não à toa eu fui escolhido pela situação para continuar esse trabalho, aprimorando ele. Eu venho aqui pedir a vocês a confiança de vocês para que a gente possa continuar esse trabalho. É muito importante que a gente possa estar ampliando o nosso trabalho. Time que está ganhando não se mexe. As coisas estão muito bem alinhadas, estão muito bem azeitadas, o clube está muito bem organizado. Todas as narrativas que foram criadas aqui, reclamações, tem um único, dos 2 candidatos que estiveram na nossa gestão, tem um único fundamento. O presidente Landim optou por mim. Mas não optou por mim porque eu sou só o cara muito preparado. Ele optou por mim porque eu conheço o Flamengo. Eu conheço tudo que tem ali. Eu não tenho ruptura. Esses candidatos que aqui estão querem inventar a roda. Eles querem mudar tudo no Flamengo. E as coisas estão funcionando. Os executivos que lá estão, que nos fizeram, que nos trouxeram até aqui, ninguém faz nada sozinho, eles ajudaram muito. Eles estão comigo. O presidente Landim, que é um grande gestor, está comigo. Eu não preciso ficar apresentando todos os outros. São tantos, Eu tenho o Demian Fioca, que é o presidente do BNDES. Eu tenho o Mauro Farias, que é o secretário estadual de inovação. Eu tenho o Gustavo Oliveira, que é o vice-presidente de marketing, que mudou o Flamengo de patamar. Então, assim, eu tenho uma equipe enorme, Bernardo Amaral. Eu não vou apresentar eles porque todo mundo já conhece. Eu só peço a vocês que confiem nesse trabalho para a gente continuar com o Flamengo vencedor, campeão de tudo, cada vez mais bacana e mais bonito. Vamos em frente. Muito obrigada, candidato. Gostaria de agradecer aos 3, também aos assessores, a todo o staff dos candidatos, por estarem aqui nessa noite e por também confiarem à ESPN nesse projeto pioneiro de trazer candidatos a presidências do clube para discutir aqui conosco também. Agradecer a quem fez este momento ser possível, a toda a nossa equipe de direção, produção, parte operacional e técnica. E, claro, agradecer a você que esteve conosco durante estas 2 horas acompanhando este debate à presidência do Flamengo.